Boa tarde a todos e todas. O tema é interessante, eu gostei da brincadeira da linha verde e linha amarela, que não é do metrô. Eu vou começar falando sobre a linha amarela, que são as máquinas de construção. A ideia aqui é poder compartilhar esse conhecimento sobre as máquinas de construção, como opera esse mercado de locação. Aqui estão meus contatos, fiquem à vontade para se conectar comigo, para a gente poder conversar um pouco mais a respeito, fora daqui do espaço, nas redes sociais. Vai ser um prazer. Bom, vamos lá. Primeiro falando um pouco de quem nós somos, quem é a empresa, né? Eu e o Luiz somos a BIM, nós somos sócios. A BIM é uma empresa de inteligência de mercado, é uma consultoria focada em estratégia empresarial no setor de pesados, caminhões, ônibus, máquinas agrícolas e máquinas de construção. Nós oferecemos serviços sob medida, ou seja, consultoria, especializada em implementação de inteligência competitiva, implementação de estratégia, S&OP, ambiente regulatório, que é uma das especialidades do Luiz. Oferecemos também produtos de inteligência, né, relatórios de mercado, insights, forecast, monitoramento de tendências e, não menos importante, até essa é uma das nossas novas pautas, panorama setorial, o Luiz vai falar um pouco mais. Lançamos ontem um produto inédito e muito específico para o setor de máquinas agrícolas. É um produto super inovador, porque o mercado em si não conhece seus próprios dados e a gente veio suprir essa lacuna do setor. Bom, vamos falar um pouco de máquinas de construção e o mercado de locação. O maior comprador de máquinas produzidas pela indústria, é o mercado de locação. Esse não é um dado meu, é um dado da Sobratema. O mercado de locação é o que mais compra máquinas, depois vem o mercado de construção civil, depois vem o mercado de mineração, depois vem o mercado de florestal. Ou seja, essa informação é uma informação que até pouco tempo era desconhecida. Mas a Sobratema fez uma pesquisa e identificou que o mercado de locação é o mercado que mais puxa máquinas, né? E acho que muitos aqui não sabiam disso. E até vou fazer uma pausa rápida, a gente está voltando do almoço, eu já vi que muitas pessoas já retornaram. Quantos de vocês aqui atuam no mercado de linha verde e linha amarela? Eu estou conseguindo ver só 3 mãos levantadas. Ou seja, é muito pouco para uma plateia tão grande, né? Então, vamos tentar desmistificar algumas coisas aqui. A frota estimada de máquinas de locação da linha amarela depende da fonte, tá? Já vou deixar isso bem claro, mas a fonte que nós temos aqui é de 50 mil unidades de máquinas destinadas à locação. Outras fontes vão falar em 70, outras em 80, outras vão falar em 100 mil máquinas. O grande fato é que a máquina ela tem uma vida útil, né? A vida útil normalmente são de 10 anos. A depender da referência de mortalidade, você vai chegar a uma frota diferente, tá? Outra informação super interessante aqui, quantas empresas atuam nesse mercado? Estima-se que são mais de 3 mil empresas. Isso tem um motivo. As construções elas são pulverizadas no Brasil todo, e a maior parte dessas empresas que atuam no setor de locação são empresas de pequeno porte e elas estão próximas de onde ocorre a grande obra de construção ou de reflorestamento ou até mesmo de infraestrutura. São vários os tipos de operação, tá? E no Brasil, né, o mercado de locação de máquinas ele é inicial se a gente comparar esse mercado com os Estados Unidos e Europa. Nesses outros mercados mais maduros, o volume de vendas de máquinas destinadas à locação supera 60%. Ou seja, é muito grande. No Brasil, é muito menor que isso. Vamos falar um pouco em números, então, né, do mercado de locação. Primeiro, aqui no gráfico que vocês estão vendo na tela, esse é um dado que existe, um dado existente da ABIMAQ. Nos últimos 10 anos, vocês estão vendo na tela aí a evolução da produção, em amarelo, de máquinas, e em preto, a evolução de vendas de máquinas de construção, linha amarela. Vendas crescentes, mercado pujante, e quanto disso é destinado para locação? Estima-se que essas vendas para locação
estejam hoje entre 20% e 26%. Tá? Ou seja, um número bastante representativo. Tá? Só para a gente conseguir ter um parâmetro de comparação, as vendas totais do mercado de caminhões para locação são de 14%. Ou seja, vende-se mais máquinas para locação, máquinas da linha amarela, do que vende-se caminhões para locação. É muito representativo. E isso está concentrado, aqui que vocês podem ver, está concentrado em 3 máquinas. Retroescavadeira, escavadeira hidráulica e pá carregadeira. Essas 3 máquinas, elas somadas representam 75%. Então, para vocês que já estão pensando aí, é uma oportunidade, vou começar a atuar na linha amarela, concentrem-se nessas 3 máquinas. Tá? Aqui já está o primeiro insight aqui da oportunidade. Só que para montar uma empresa de locação na linha amarela, a gente tem que pensar que o modelo de negócios ele tem que ser um pouco diferente. A linha amarela ela tem contratos diferentes. Né? Os contratos eles podem ser contratos pontuais, ou seja, você pode alugar a máquina sem o serviço. Esse é um modelo existente, é um modelo por onde tudo começou, mas hoje não é o modelo mais comum, porque o modelo mais comum é a locação da máquina com o profissional. Vamos imaginar por um minuto. A máquina de construção ela tem um cockpit super complexo. Inúmeras alavancas, o painel super complexo. Como é que você, uma empresa pequena, talvez, que precisa fazer uma obra específica, ela vai ter que contratar a máquina e depois vai ter que ir em busca do operador. E aí nós temos o primeiro desafio ali, né? O segundo, na verdade. A mão de obra qualificada é escassa. Então, para oferecer um bom serviço de locação, o ideal é um contrato do serviço, onde você oferece a máquina mais o operador. Aí sim é uma oportunidade de ganhar dinheiro. Um outro tipo de contrato que é oferecido nesse mercado é o contrato de recorrência, ou o contrato da frota, onde diz a terceirização da frota de de quem oferece o serviço, né? Então, você pega essa frota toda, você terceiriza, ou então você oferece a terceirização da frota toda de quem vai fazer uma grande obra de infraestrutura. É um contrato, talvez, anual, bianual, ou pelo tempo em que se realiza uma grande obra. E os demandadores de serviço de locação de máquina, normalmente, eles querem encontrar todas as soluções em um único lugar, que é o One Stop Shop. Eu vou lá, busco a máquina de construção, alugo a empilhadeira, alugo a solução logística, alugo o caminhão, se der eu também alugo o veículo. Essa é uma grande oportunidade. Um único lugar onde eu resolvo todos os meus problemas. Tá? O One Stop Shop é uma modalidade de alocação de máquina e serviço que vem crescendo. Os desafios, acho que muitos deles vocês conhecem, custo do capital elevado, para comprar uma máquina. Então, a máquina de construção é uma máquina de alto custo. Ela, logicamente, ela tem um alto custo de manutenção e você tem que garantir a operação da máquina sempre, 100%. Porque quem aluga uma máquina quer ela rodando o tempo todo, 24/7. Então, tem que garantir uptime, tem que garantir a máquina rodando, tem que ter peça de manutenção para poder garantir ela rodando. E as oportunidades para vocês, quais são? Taxa de juros elevada, essa vocês sabem, essa é básica, né? Quanto maior a taxa de juros, então mais possibilidade para uso, menos para compra. Então quem está alugando a máquina vai querer uso e não comprar um ativo. Os investimentos em infraestrutura que estão programados aí nos próximos anos, eles tendem a ter mais programas de infraestrutura, mais obras. Com mais obras, maior o incentivo para ou se renovar a frota, ou então para você ter a necessidade maior de demanda de máquinas. Outra coisa importante é o compartilhamento de máquina. As máquinas de construção, elas não trabalham longos períodos, dificilmente, mas em alguns casos você tem obras que duram anos. Outros casos, elas trabalham em obras específicas, de 2 ou 3 meses. Então, para quem é proprietário de máquina para aluguel, ele vai alugar para alguém durante 3 meses, e aí a mesma máquina vai ser movida para uma outra obra, mais 3 meses, depois mais 3 meses, e assim você compartilha a sua máquina, e isso é uma grande oportunidade para quem está alugando para o locador. Tá? Vou correr um pouco, que meu tempo está curto já.
Só um comparativo rápido do preço de aquisição versus o preço de locação. Varia muito e, principalmente, as variações são regionais. Variam também por conta dos estados de conservação da máquina, os tipos de contrato, como eu disse antes, e varia por questão de distância de transporte, de onde está a locadora para onde vai ser executado o serviço. E ela pode ser locada em diferentes fases do equipamento, né? Desde a britagem, da escavação, pavimentação, enfim, existem diferentes fases da locação. E como eu disse, normalmente o ciclo de vida da locação, a máquina é compartilhada de 3 a 4 vezes no ano. Tá? Isso é muito bom para quem aluga. É um mercado que tem grandes players. Acho que alguns deles vocês conhecem. A Mills é um grande player. Ele tem aí desde máquinas, logística e geração de energia, carteira pulverizada, contratos de 3 a 5 anos. A Armac é um outro grande player. Ela começou pequena, hoje já é uma gigante. Normalmente os contratos são de 4 a 5 anos. Ela ganha muito dinheiro também com a manutenção inclusa, ou seja, a manutenção nos contratos já está inclusa, e isso é 20% da receita dela. E a venda de seminovos representa 10% da receita. Então, depois de um certo tempo, normalmente acho que são 5 anos, ela já vende o equipamento para o segundo proprietário, e isso é 10% da receita. E o grupo Vamos, que começou com caminhões, já está entrando nesse mercado, tentando aí tirar vantagem dos 87 pontos de vendas, mais 5 mil oficinas. Tem muita força na negociação com os OEMs e está se posicionando com um one-stop shop, ou seja, quer ser um full liner, né? Desde de caminhão, ônibus, até máquinas de construção e máquinas agrícolas também. Bom, chegando aí ao final, para dar tempo do Luiz falar um pouco mais de máquinas agrícolas, que também é uma questão bastante interessante. A frota para locação de máquinas de construção está em crescimento. A vida útil dos equipamentos é de 10 anos. O decisor da máquina de construção para locação, ele é cada vez mais jovem, então ele está conectado com o uso e não com a compra. O One Stop Shop é uma estratégia cada vez mais utilizada. O compartilhamento da máquina por ano acaba sendo em média de 3 a 4 vezes, e quem vai entrar nesse mercado tem que estar focado no nicho. Que nicho que eu vou atender? Eu vou atender construção civil, vou atender infraestrutura, vou atender florestal. Esse é um ponto bastante interessante na hora de se pensar em que nicho de locação eu vou atender. E os fatores críticos para se ter sucesso nesse mercado é capilaridade de rede, ou então está muito próximo da onde vai ser a necessidade da máquina, até a disponibilidade da máquina. Existem modelos específicos para cada negócio ou para cada segmento. Então, escavação, mineração, etc. Então, é importante decidir a estratégia do negócio para cada segmento de atuação e portfólios regionais. Para cada região do país, é necessário ter um portfólio diferente. Se você que está pensando em entrar nesse mercado de locação e quer saber um pouco mais, conte com a gente. Nosso site está aqui. Foi um prazer poder explicar um pouco mais desse mercado para vocês. Boa tarde, boa tarde. Primeiro eu queria agradecer o Cabral, toda a organização do evento, um evento fantástico, é um prazer, é um privilégio estar aqui, poder falar com vocês, trocar informações, falar sobre esse mercado de máquinas agrícolas, especificamente, que é um mercado que a gente na BIM tem trabalhado muito e de fato, tentando entender não só o tamanho, mas os detalhes que estão envolvidos nesse setor tão importante, que são as máquinas que fazem o agro acontecer, né? Fazendo um pouco de histórico aqui da nossa atuação, somos uma empresa, como disse o Gregory, de consultoria focada em veículos pesados. Então, grande parte dos nossos clientes são fabricantes de peças e partes
para ônibus, caminhões, e muitas vezes esses mesmos fornecedores para ônibus e caminhões são fornecedores de peças e partes de máquinas agrícolas. E sempre se verificou nesse mercado uma lacuna de informação. Enquanto no mercado de caminhões e ônibus, por conta de existir a necessidade do emplacamento, muito se conhece sobre esse mercado. A gente conhece o tamanho da frota, a gente sabe a idade que ela tem, aonde ela está localizada. Com esses dados, a gente consegue atender, os fabricantes de peças, por exemplo, eles conseguem atender bem no mercado de reposição, por exemplo, em serviços financeiros. Então, dentro dessa lacuna, a gente começou a tentar buscar os meios para entender para o nosso know-how, né, para a nossa experiência e poder prover bons serviços de consultoria. Obrigado. Então, eu quis fazer só essa introdução para vocês entenderem qual é a nossa pegada dentro desse universo, né? E aí, falando um pouco do agro, para onde eu aponto? Aqui. Falando um pouco do mercado, né, agrícola no Brasil, como a maioria dos nossos negócios aqui está sujeito a grandes turbulências, e a gente vem passando por mais um período de grande turbulência, a gente não precisa ficar falando deles aqui, que já se fala tanto na mídia, nos corredores e elevadores. Então, é um mercado onde a gente tem uma série de problemas, mas também é um mercado onde o Brasil vem se destacando mundialmente, né? Nós temos aí grandes vantagens competitivas, que é a possibilidade de ter 3 safras por ano, estamos aumentando a produção anualmente, tem uma série de situações de tecnologias que nós temos nas nossas máquinas hoje. Agora, como é que está essa tecnologia? Será que a gente está usando bem isso? E nós temos desafios, por exemplo, na questão cambial. Puxa vida, daqui a pouco sobe o dólar, porque alguém falou alguma coisa, cai o dólar, como é que eu faço o meu hedge? Por isso que, muitas vezes, as empresas que têm exportação estão numa situação melhor, porque conseguem fazer o hedge cambial e não ter uma alternância, né, um problema muito grande para poder fechar as contas. Então, a questão do dólar é sempre bastante desafiadora. E a gente fala sempre, né, do crédito no Brasil, o preço do dinheiro, sempre relativo às taxas de juros, a dificuldade de obtenção de crédito, mão de obra. Então, essa é a realidade do agro no Brasil, que vai bem, que sustenta a economia, que também tem as suas grandes oportunidades, né? Então, a gente vê que o agro pode ser melhor em diversos pontos, em diversos setores dentro desse universo, dentro desse ecossistema. Então, a gente vê, por exemplo, que o nosso produtor pode estar mais mecanizado, existe uma demanda por mais máquinas, existe uma questão de possibilidade de aumentar a área irrigada e, com isso, aumentar a produtividade, internet no campo, isso depois até a gente, ao final, pode falar um pouco mais, estudamos muito e fomos atrás para entender essa situação. Então, hoje, há uma demanda grande de aumento de conectividade com as máquinas, porém, só 33% da nossa área está coberta com 5G, 4G. Fonte aí do Conecta Agro. E aí, nós estamos inseridos nesse mundo globalizado, super competitivo, desafiador, cada dia com um tipo de problema e dificuldade diferente. E, como eu falei, nós, da BIM, estamos aí focados em entender bem o mercado de máquinas agrícolas, que está ligado diretamente à eficiência. Já que estamos competindo, estamos nos destacando no mercado global, precisamos ser mais eficientes, né? Então, essa é o contexto que nos fez
correr atrás de entender e bem atender os nossos clientes que estão demandando por informações do mundo agro, em especial de máquinas agrícolas. Falando aqui da realidade do negócio, a gente foi tentar entender a relação, né, de preço de commodity com volume de vendas dessas máquinas. Então, a gente vê um setor que está endividado, crescimento de recuperação judicial. E esse crescimento de recuperação a gente vê muito ligado ao crescimento dos juros, que a gente espera que caia, e muitas vezes não está ligado ao valor da commodity, ao crescimento da produção da safra, porque se ele está muito endividado, quando ele começa a vender mais, ele não sai comprando normalmente outra máquina, ele sai pagando as contas, né? Então, a gente vê aí o produtor dentro de uma realidade bastante consciente, né, de uma gestão cada dia mais profissionalizada dos seus negócios. E nós chegamos, né, dentro dessa nossa jornada de busca pelo entendimento, de que há uma falta gigantesca de dados. Então, o nosso setor de máquinas agrícolas, como eu mencionei no começo, diferente dos veículos que estão rodando, que são emplacados, que têm controle estatal, na máquina nós não temos. Então, a gente não tinha, até então, números confiáveis de tamanho de frota, idade dessa frota, aonde essa frota está, em qual tipo de cultura essa frota de máquinas está sendo dedicada, qual é o comportamento de consumo desse decisor de compra, por onde ele se informa, uma série de informações, de fatores extremamente relevantes para fazer o setor ser mais eficiente. Então, o que aconteceu? Buscamos aí entender quais são as grandes dificuldades, o que está dentro da cabeça, não só as dúvidas que estão tanto com os produtores das máquinas, mas também a cabeça do produtor. Ele está sempre preocupado com linha de crédito, acha o crédito complicado de ser acessado, ele está capitalizado, o que ele faz com esse capital. Então, esse movimento de profissionalização, ele vai demandar muito mais dado. Na figura do produtor rural, para poder tomar boas decisões, eu preciso ter dados. E, assim, fazendo um paralelo com o mercado de automóveis, que o Milad é o nosso grande especialista aqui, se trabalha com muito dado, né, Milad? É uma realidade que está patente. Então, tende a ter decisões mais bem fundamentadas. Então, não estou dizendo, evidentemente, que as decisões no mundo agro são piores, eu acho que elas são até melhores, porque mais desafiadoras, porque acabam tendo muito menos dados. Aí nós, na BIM, topamos o desafio de promover, de fazer uma pesquisa nacional com relevância estatística para entender o mundo das máquinas agrícolas, em especial daquelas que a gente chama de autopropelidas, que são os tratores, as colheitadeiras e os pulverizadores. E aí, com base nessa pesquisa que nós lançamos ontem, então está fresquinho, nós conseguimos chegar numa estimativa bastante confiável do tamanho da frota dessas máquinas no Brasil. Esses números eles foram calculados com base, evidentemente, nessa coleta direta, né, nessa amostra que nós fizemos. Inclusive, com base nisso, hoje em dia a gente consegue, inclusive, fazer projeção.
Então, temos aqui uma projeção, que o meu sócio Gregory adora fazer projeções e tem isso como hobby. Então, a projeção para 2030 é de termos aí um crescimento bastante interessante dessa frota. Agora, além da frota, o que a gente consegue entender? Porque só o tamanho de frota é um dado, né? Mas, já que vamos para o campo, vamos entender, vamos conversar com esse produtor rural, vamos aproveitar e vamos tentar entender mais a fundo. Então, temos o tamanho da frota, a distribuição dessa frota no Brasil e quem são as marcas com maior presença. Então, a gente tem esse tipo de dado para todas essas 3 máquinas, e cada uma delas distribuídas dentro aqui do campo, nas culturas do Brasil inteiro. Aqui é só uma amostra daquilo que a gente conseguiu chegar. Falando de idade média, me parece aqui já um primeiro ponto interessante para quem pensa, planeja, ou quem sabe começaria a pensar agora na locação de máquinas. A gente olha a idade média de tratores no Brasil de quase 18 anos. Certamente, por melhor que seja o equipamento, um equipamento de 18 anos, ou se ele teve um retrofit, né, muito bem feito, ou ele está defasado e não é tão eficiente, né? A gente vê as colheitadeiras e os pulverizadores bem mais novos, mas com um número, uma representatividade ainda menor em termos de número. Evidente, um trator é mais barato, ele tem várias funções, mas o número de colheitadeiras e pulverizadores vem crescendo muito. Também nos parece uma tremenda oportunidade. Dentro desse nosso estudo, a gente consegue olhar, inclusive, a idade média dessas máquinas por tamanho, aí por potência, e também entender dentro do cenário nacional. Tá? Então, estou trazendo aqui para vocês alguns highlights daquilo que a gente conseguiu apurar, que podem ser utilizados por vocês de forma a bem planejar um novo produto aí na prateleira. Esse também me parece excelente. Quando a gente vai olhar o comportamento de consumo, olha o que interessante. A maioria desses decisores se utiliza para buscar informações nas feiras, nas concessionárias. Eu não estou dizendo que isso está errado e nem que não deve ser, mas não parece um comportamento comum quando a gente faz uma comparação na compra de automóvel, por exemplo. Então, quando a gente vê que o site dos fabricantes, consultas na internet, rede social, representam muito menos do que uma visita à feira ou direto na concessionária, parece haver aí uma dificuldade de se comunicar com esse pessoal. Fazer com que ele tenha que ir numa feira, ter que ir a uma concessionária, já parece um ponto a ser trabalhado, evidentemente, pelos vendedores dessas máquinas, mas também já dá uma pista de como a gente pode melhorar a comunicação pelas redes sociais com esse público. Inclusive, a gente, na nossa pesquisa, a gente tem o perfil desse público. Tem a idade deles, a idade média desse pessoal, gênero. O que mais que a gente tem, além do gênero, idade, e qual o cargo que eles estão ocupando hoje nessas fazendas, nessas agroindústrias. E a ocasião de compra também, a gente vê que as concessionárias continuam sendo o grande caminho utilizados, mas eles vão muito para a feira para comprar. Então, assim, começa a mostrar o quanto é importante feira. Né? Nesse mercado, a gente sabe, né, as importantes feiras que a gente tem pelo Brasil todo, e parece que o investimento, nesse setor, de você participar de uma feira,
pode ser bastante importante, se não fundamental. Formas de aquisição. Aqui também vamos passar uma ideia, me parece que muito fala. Esses dados falam muito de como acessar esse pessoal. Eu quero começar com a... Deixa eu ver aqui. Onde que eu aponto aqui? Com a burocracia. Quais são as dificuldades que esse pessoal, hoje em dia, encontra para fazer aquisição? Burocracia. Olha que interessante. Eu tenho, assim, na minha cabeça, passariam coisas diferentes. O preço da máquina, em especial de uma colheitadeira, é muito alto. Me pareceria, assim, o primeiro entrave para eu conseguir entrar, para comprar, decidir comprar essa máquina, mas não é. A burocracia, o acesso ao dinheiro, né? Quando o acesso ao dinheiro é o mais complicado, será que aqui não teria uma oportunidade para que os locadores passassem a ser o facilitador desse acesso à máquina, sem que ele precise despender o seu capital e mobilizar milhões? Poxa vida, ele precisa da máquina, ele não está reclamando do preço. O preço não é, taxa de juros, gente, nós estamos com 15% de taxa de juros, e ela aparece com 4% como dos maiores problemas, quer dizer, é ínfimo. Isso, para nós que estamos estudando muito esses dados, para o mercado de locação parece uma tremenda oportunidade, da mesma forma que aqui a gente vê o banco estatal sendo aquele mais procurado no momento de fazer a aquisição da máquina, certo? Acho que são dados interessantes, quando a gente vê, por exemplo, aqui, recursos próprios, 35%, quando 35% dos respondentes usam recursos próprios quando vão comprar uma máquina, e 33% financiados, e outros 56% usam os dois, né? O que parece fazer bastante sentido. Que mais? Agora, esse me parece o slide mais interessante. Vamos tentar lembrar o tamanho da frota. A gente falou que tem mais de 1.300.000 tratores no Brasil, espalhados por todo o território nacional. 11% dos respondentes diz alugar tratores. Como o trator é a máquina mais popular, presente em praticamente todas as propriedades, nos parece, de plano, já um mercado muito interessante a ser desenvolvido. E, na nossa pesquisa, a gente consegue identificar aonde estão esses tratores, principalmente, para qual tipo de cultura ele está sendo utilizado, e uma gama de informações relativas à utilização do trator e desse trator alugado. Qual o estado que está alugando mais trator? Para fazer o quê? Para qual cultura? Colheitadeira, gente, 38%. Em alguns estados chega a 60%, Gregor. 60%, a depender da cultura. Então, assim, a gente consegue ver muito potencial da alocação no mercado de máquinas agrícolas. Pulverizadores, a mesma coisa. Então, claro, muito tem que se observar sobre a peculiaridade de cada uma das culturas, desse tipo de locação, que não é, evidentemente, igual à locação de veículos, mas a oportunidade aí parece patente. Uma coisa interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês, e já indo para o final aqui da apresentação,
é de que, nesse nosso levantamento, nós não entendemos, esses números não são só de locação, eles são de terceirização. E aí a gente usou terceirização para juntar locação, prestação de serviço direto da máquina, que aí muito parecida com a situação das máquinas de construção civil, há uma busca por já ter a máquina com o operador, tendo em vista a dificuldade dessa máquina, de operar essa máquina, e também a dificuldade da mão de obra. Então, assim, a gente vê dentro desse universo das máquinas agrícolas um tremendo potencial de desenvolvimento para o mercado de locação, né? Eu acho que esses dados eles são valiosos, inclusive para uma pretensão de entrada, para se analisar o quanto valeria a pena. A gente conseguiu entender que a flexibilidade a facilidade de ter essa máquina, ela é bastante importante no momento da decisão. Então, a gente viu que muito desse mercado está sendo explorado não por empresas especializadas, mas sim pelo vizinho, pelo primo que tem a máquina. Então, eles fazem lá um compartilhamento, as diferentes formas de pagamento, de remuneração desse serviço, muitas vezes é por hora, outras vezes é por participação na safra. Então, já se estipula um percentual daquilo que ele vai receber. Então, a gente tem uma diversidade enorme, a depender da região do país, a depender da cultura, a depender da máquina. Me parece aí o ponto mais importante a ser destacado dentro desse universo. E é isso, gente. Voltando, fazendo esse resumo, nós somos essa consultoria. E a nossa ideia é trazer esses dados para vocês, trocar informações a respeito, que nos parece que pode realmente ajudá-los aí a entender melhor esse mercado e, quem sabe, se aventurar ou com bastante informação a respeito e com um índice bom de segurança. Tá bom? Agradeço a atenção de todos. Um abraço. Agora abrimos com o Gilad. Bom, começo parabenizando Luiz, Gregory, fantástica apresentação. Grande Cabral, obrigado pelo início, pela apresentação, obrigado pelo convite e agradeço a todos vocês também aqui a presença. Olha, primeiro eu quero parabenizar o trabalho de vocês, fantástico, difícil a gente ver dentro do mundo dos leves. Eu sou do mundo dos leves, vocês falaram isso, o Cabral falou isso, mas eu me apresento aqui nesse sentido. Venho de uma consultoria, de 22 anos, uma consultoria com dado, trabalho com dado, né? Montei a minha consultoria recentemente, trabalho com dado. Nós não somos competidores, a gente trabalha em segmentos totalmente distintos nesse contexto. E eu só tenho a parabenizar. Agora, uma dúvida que eu tenho eu sempre soube que a parte de agrícola é um dado extremamente complexo de se buscar. Como que vocês buscaram esse dado? Acho que é interessante que vocês... Eu não quero nada confidencial, óbvio, mas assim, acho que é importante você explicar, porque as informações são muito centralizadas, muito específicas. Então, acho que é interessante vocês começarem a contar um pouco disso, porque é um mercado que, quando você vê, por exemplo, um emplacamento de maquinária agrícola, só 1/3 é emplacado, né? Então, acho que é interessante você colocar... porque todos os números que vocês colocaram são números relevantes, representativos, então acho que vale a pena vocês começarem explicando isso para quem está nos escutando. Oi, pronto. Eu acho que eu posso dar assim, um começo de história e depois o Gregory complementa. Essa dificuldade, como você bem disse, vem da falta de emplacamento, né?
e vem também de uma falta de costume do próprio agricultor de responder pesquisas. Quando a gente começou tudo, fizemos todo o estudo metodológico, toda a preparação e etc., acreditamos naquela época que é exemplo da maioria das pesquisas realizadas hoje, iríamos conseguir fazer lá 80% por telefone e 20% presencial. Durante esse processo, estávamos bastante confiantes, né, Gregory, que isso ia acontecer. Fomos desafiados várias vezes em entidades de classe, etc. E não, vamos para cima, a gente acredita que isso vai dar certo dessa forma, etc. Fomos para o campo. Meu caro, foi assustador, assim. Então a gente não conseguiu num primeiro momento tocar a pesquisa nessa proporção que nós imaginávamos, com muito trabalho, ajuda de parceiros, né? Que depois eu acho que depois a gente pode mencionar importantes parceiros que estivemos. Começamos a ir atrás desse público, pessoalmente, Milad. Então, aquilo que tinha sido pensado para 80% por telefone e 20% presencial, inverteu. Então, vocês podem imaginar toda a dificuldade que surgiu durante o projeto. Como diz o Gregory, pivotamos, mas conseguimos. Mas é um público mais difícil, realmente. Em uma reunião que nós tivemos com uma entidade de classe bastante importante, escutamos logo no início assim, da reunião: não acredito que vocês vão fazer, tenho dúvidas sobre a seriedade dessa pesquisa. Aí, ao final, nós conseguimos, depois de muito custo, demover essa pessoa dessa ideia, inclusive ela nos convidou para ir visitá-los e tal. Não sei se... Acho que é isso, não, o Luiz já explicou, mas da concepção, ideia inicial, a execução foi 1 ano e meio, 8.000 horas de projeto, mais de 20 pessoas envolvidas. Então, não eu e o Luiz fomos a campo, mas tem todo um grupo grande de pessoas, e para realizar a gente teve que mover o ecossistema, né? Quando eu falo em mover o ecossistema, a gente teve que contar com a ajuda mesmo, a palavra é ajuda, né? Não é colaboração, com a ajuda mesmo de muitas cooperativas, associações de classe ligadas ao produtor rural, porque a gente tinha um fator que mudou o jogo, que é ser credibilizado, ter a reputação e ter a confiança do produtor rural, para que eles falassem: beleza, eu confio em vocês, eu posso responder de forma honesta e verídica as informações, para que esse estudo seja um estudo fiel à realidade, porque isso lá no final do dia vai ajudar a montadora, o fabricante de autopeças, os concessionários a se planejarem melhor, para melhor me atenderem, porque essa era a narrativa que a gente teve que montar para que ele realmente, as associações também entendessem isso, para que o estudo fosse fiel e fidedigno àquilo que a gente queria. E normalmente são pessoas que seguram muito, por natureza do próprio negócio, eles seguram muito a informação, né? Agora, o que vocês apresentaram, eu vi que tem muito mais informação de maquinário agrícola em relação à construção. Vocês têm o mesmo estudo para a parte de construção também? O que vocês estão planejando? Isso é uma pergunta que a gente ouviu o tempo todo, a gente ouve. Então, da mesma forma que o mercado agrícola é subatendido em vários aspectos, era até ontem, porque a gente lançou o estudo, ontem foi o dia de lançamento, e a primeira provocação que foi: e quando sair de mercado de máquinas de construção? Está no plano, agora a gente já sabe o método, o processo, as dificuldades, então só o pesquisado é diferente. Então, o plano é agora partir para esse mercado, não só para esse, tem outros mercados-alvos, e também a gente sabe o tamanho do desafio. Sim, está no plano, a gente só não sabe quando que a gente vai entregar, mas já está no plano. Completar alguma coisa, Davinha? Não, então assim, acho que essas perguntas foram basicamente preliminares para onde a gente quer chegar, que é justamente esse público. Como grandes novidades, assim, o que eles poderiam se aproveitar? Primeiro, desses estudos. E segundo,
de quem se utiliza de tratores para construção, de maquinários para construção civil e também maquinários para a área agrícola. Como que esse pessoal que está nos assistindo pode se utilizar não só dos dados de vocês, mas assim informações do mercado para se conseguir fazer uma boa locação desse tipo de maquinário? Oi. Milad, como eu tinha comentado, nós, enquanto estudando os resultados, um olhava para a cara do outro, olha o tamanho da oportunidade aqui. Então, a gente começou a ver, olha, se eu fosse montar, isso a gente comentou várias vezes, né? Se eu fosse montar uma locadora, primeiro eu ia achar um sócio abastado, podia ser o Milad, né, Gregory, aqui para ser o nosso sócio. Então, a gente pode pensar primeiro num bom sócio, mas depois a gente começa a entender, por exemplo, aonde estão esses, os maiores, o tipo de propriedade que mais aluga. Então, por exemplo, no Centro-Oeste, evidente, se aluga muita máquina, né? Qual é o tipo de propriedade que aluga mais máquina? Quer dizer, e a gente tem a faixa por tamanho de propriedade, né? E qual o tipo de cultura que mais aluga máquina? Qual o tipo de máquina? Como é que... E aí, lógico, isso tudo está na pesquisa. A gente consegue ver isso no Brasil inteiro. E as oportunidades, lógico, a depender do nicho que se pretende atacar, as informações estão ali. E uma outra coisa que me parece, eu mencionei durante a minha apresentação, é o público em si, o produtor vê na burocracia de financiamento um grande complicador. Se eu, como locador, tenho a facilidade de fazer a aquisição dessa máquina e resolver a questão logística, eu começo a ver vários caminhos possíveis. Não sei, Gregory, o que mais você vê aí, né? Acho que a sua pergunta é: conheça o seu público, né? Por isso que eu quis conhecer o público, falou assim, quem aqui já está no mercado? E no mercado, só complementando de máquinas agrícolas, né, linha verde, para depois entrar em amarela, o panorama setorial ele não dá uma visão nacional, ele dá uma visão regional. A gente consegue entrar estado por estado, consegue entrar em hábitos de consumo, até de peças, como se comporta na manutenção, entender a demanda. É basicamente isso. O panorama setorial ele é um produto de inteligência de mercado que visa a compreensão completa da demanda por diversos ângulos, seja no ângulo da cultura, seja no ângulo regional, seja no ângulo de comportamento. É basicamente isso. Então, o nosso produto ele dá essa visão. Então, para quem quer entrar nesse mercado, esse é um produto ideal. Isso da linha verde, que em breve, imagino, teremos para a linha amarela. Os dados que eu busquei trazer da linha amarela são dados secundários, dados disponíveis, porque nós não nos aprofundamos no estudo próprio, no estudo proprietário. Mas esses dados que já existem, são compilados de diversas fontes, eles demonstram basicamente que existe uma oportunidade clara. As máquinas principais são 3, só que para cada região do Brasil, elas se comportarão diferentes, de diferentes formas. Então, conheça onde você vai atuar, conheça o nicho que você quer atuar, e aí sim, se vocês precisarem, se alguém precisar da nossa ajuda para entender especificamente um nicho, nós temos capacidade de pesquisa, nós temos times regionais, e nós podemos fazer uma boa consultoria para qualquer um de vocês. Legal, Gregory. Bom, na minha última formação, eu fiz um trabalho sobre uma correlação de venda de pesados com maquinário, com produção agrícola, quando o produtor rural ele acaba recebendo pela frota, e tinha lá uma correlação. Vocês encontraram algum tipo de correlação nesse sentido com relação à máquina agrícola, a maquinário agrícola especificamente, e também de construção, se existe algum tipo de correlação? Por que eu falo isso? Porque de repente vai ter alguém que vai procurar vocês, para amanhã, de repente não é o melhor momento, porque tem alguns determinados momentos do ano onde o dinheiro gira mais no agronegócio. É nesse contexto que eu acabo comentando. Vocês acharam alguma correlação? Aonde seria um momento importante para esse público tá recorrendo a esse mercado? Eu vou responder de uma outra forma, tá? A Perfeito. correlação de máquina agrícola com construção nós nem buscamos fazer, porque o demandante de máquina de construção, se a gente pegar... Tem uma resposta que talvez ela esteja caminhando na sua direção,
que é quantas máquinas da linha verde são utilizadas para a construção e vice-versa, que é 20% em média. Tá? Essa correlação ela já existe. Né? Que é quantos tratores são utilizados na construção civil e vice-versa. É normalmente 20%. Agora, a gente encontrou alguns indicadores muito interessantes, que foi até o que o Luiz apresentou, de quando a commodity ela cresce, demora um tempo para aumentar o mercado. E esse indicador nós temos, né, desse ciclo de alta e ciclo de baixa. Então, normalmente demora 2 a 3 anos, depois que a commodity agrícola ela cresce, aí sim a máquina começa a reagir. E nós estamos chegando exatamente nesse momento. Fazem 3 anos que as commodities tiveram um índice de alta, o índice total, e aí é o momento que agora o mercado agrícola entra no crescimento de vendas. Né? Isso não quer dizer necessariamente para locação, mas sim de vendas. Mas é uma oportunidade de menos aquisição, mais uso. Além disso, as commodities elas têm fatores regionais, commodities da soja, do milho, do algodão, e elas se comportam de forma diferente. Então, para cada commodity, você tem um indicador diferente. Então, essas informações elas são completamente possíveis de a gente fazer e de forma regional. Só mais um ponto que eu acho que também é interessante, que a gente conseguiu entender na nossa pesquisa, é que 54%, Gregory, 53% dos proprietários de máquinas agrícolas, Milad, pretende trocar de máquina nos próximos 2 anos. 55. Desculpa, então é maior ainda. Então, 55%, isso no geral, aumenta a intenção de compra com as máquinas mais caras. Olha que interessante. Então, a gente vê colheitadeira e pulverizador com uma intenção de compra acima de 55%. Sabe? Então, tem muita coisa a ser explorada. Um ponto que eu vou repetir aqui, porque me pareceu bastante interessante, é o fator de pagamento via participação da safra. Então, eu te dou X% da minha safra por conta desse serviço que a sua máquina, você locador, está fazendo aqui na minha propriedade. Então, acho que tem muita informação aí importante. Legal. Novamente fazendo um paralelo da onde eu conheço, e conheço também um pouco, que é a parte de pesados, onde vocês são muito mais especializados. Correlação PIB-pesados. PIB, a gente entende que o mercado de pesados cresce com o aumento do PIB nacional. Existe uma perspectiva de crescimento. E dentro do mundo de agrícolas, como que está essa perspectiva? Do mercado agrícola, né, o PIB é um dos fatores. A gente até conseguiu montar uma equação da projeção da frota pelo PIB é um dos fatores. Só que o PIB não pode ser medido de forma nacional. Isso a gente aprendeu nos últimos meses. A gente tem que olhar o PIB por estado. O PIB por estado ele tem muito mais relevância para a gente poder explicar o crescimento, porque as culturas elas são regionais. Por exemplo, a gente pode dizer que o arroz está muito mais concentrado no sul, o café está muito mais concentrado no sudeste, assim como a cana está no sudeste, a soja no centro-oeste. Então a gente tem que olhar o PIB de forma estadual, porque ele se explica pelo PIB agrícola. Então a gente tem relação PIB agrícola por estado, e aí sim fazer a correlação por máquina. Isso nos dá uma garantia de que a nossa projeção de frota, que foi o que foi apresentado pelo Luiz, esteja com um R quadrado, né, uma correlação muito mais precisa do que puramente o PIB. Então é bem diferente da correlação que a gente faz para caminhões. Obviamente vocês têm um estatístico por trás. Temos um estatístico. Assim. Luiz, você quer complementar alguma coisa? É exatamente isso, dessa relação com o PIB rural. Legal. Né? Então, quando a gente for fazer essa estimativa, nós tivemos aí a supervisão do estatístico, todos esses fatores foram super observados. E o interessante, Milad, que assim, só contando que a gente está trabalhando tanto nisso, como a gente contou, lançamos ontem, é um estudo inédito, sabe? E parece que, inclusive, inédito globalmente. Esse foi um desafio que a gente lançou ontem, né, Gregory? Porque ontem a gente lançou o produto para uma plateia formada de gente do agro, mas muito da indústria. Então, os grandes players, os grandes OEMs da indústria de máquinas e também da cadeia Tier 1, Tier 2, estavam lá.
E eu lancei essa pergunta, falei, gente, se vocês conhecem uma pesquisa desse tipo, nos contem. Porque quando nós estávamos pensando nessa pesquisa, a gente pesquisou muito, para entender se já existia, o que existia, como é que foi feito e qual o resultado trouxe, e a gente não achou. E ontem, com esse público, ainda falei, puxa vida, fico aqui tranquilo, porque a gente sempre acreditou que é inédito, e continuamos acreditando, até prova em contrário. Então, parece que a forma como a gente conseguiu enxergar, ou tão completa, realmente é inédito e muito, muito relevante para o mercado de locação. A gente não chegou ao final, mas eu só tenho a parabenizar vocês nesse sentido. Desejo muito sucesso, mas eu acho que é interessante para o público que também está nos assistindo. Você comentou que existem algumas decisões, alguns momentos de decisão que são relevantes. Entendendo na cabeça deles que, por exemplo, aonde eu posso investir num determinado momento do meu negócio para estar tentando captar aquela pessoa que está querendo fazer um aluguel de algum determinado maquinário. Aonde vocês indicariam para esse público que está nos assistindo investir esse capital? Numa feira, enfim, aonde? Eu acho que assim, vamos dividir, porque é bastante ampla essa sua pergunta, Sim. Mas muito interessante porque dá condição da gente falar muita coisa ainda, né, Gregor? Então, assim, máquinas grandes são as mais alugadas, né? As principais culturas de soja e milho são as que demandam mais, nas regiões de maior produção, evidente. Esse público vê na burocracia um grande entrave para que eles aumentem ou troquem esse plantel, né? E tinha mais um ponto que eu ia falar, dificuldade de financiamento, a burocracia. Então, poxa vida, se os locadores têm uma facilidade de adquirir, por conta dessa facilidade, conseguem, dentro desse business, ganhar, ter o seu lucro, me parece uma oportunidade gigantesca. Então, assim, na minha visão, esses são os pontos relevantes. Acho que sim, faz todo sentido, pensando num médio para grande. Mas pensando num pequeno, quem quer entrar no negócio, eu pensaria em nicho. Porque a gente conseguiu identificar nichos muito específicos. Tanto para o agrícola quanto para a linha amarela é possível identificar nichos. Então, a especialização, ou seja, você alugar uma máquina com um serviço, ter o operador, porque isso está muito claro, tanto na pesquisa agrícola, quanto é claro por dados secundários na máquina de construção. Máquinas muito complexas, difícil de operar, você tem que ter um operador que vá junto com a máquina. Então, está próximo do seu ponto de demanda. Então, se você for alugar uma máquina no sul, talvez para a colheita de algodão, faça mais sentido do que você ter várias máquinas no centro-oeste. Então, está próximo do seu ponto de demanda. Vai evitar de você ter uma rede muito capilarizada. Você pode ter, talvez, pequenos pontos muito específicos perto do seu ponto de demanda. Acho que nichar faz mais sentido e talvez tenha mais vantagens competitivas para você entrar no mercado. O Milad já está fazendo conta. Não fazendo conta, na verdade eu estou vendo que o tempo já terminou, então já aproveitando, Gregory, já emenda também as suas considerações finais aqui, o agradecimento para o pessoal que nos escuta. Agradeço primeiro a Rental Mobility pelo convite, a oportunidade de poder falar para um público tão seleto e contem conosco, acessem os dados no nosso site, tem um acesso ao white paper, basta se inscrever. Então essa pesquisa tem uma parte dela que é gratuita, quem quiser e tiver interesse em conhecer mais, a parte gratuita está disponível, quem quiser se aprofundar, a gente faz contato para poder divulgar mais, e fica aqui meu agradecimento para poder contar um pouco mais da nossa jornada. Luiz. Também agradecer novamente a toda a organização e dizer que estamos disponíveis também para bater um papo, para quem quiser conhecer, olha, liga, a gente marca uma conversa comigo, com o Gregory, para tentar desenvolver alguma coisa sem compromisso. Acho que assim, estamos aqui para colaborar, para trocar, estamos aprendendo muito também. Obrigado. Eu agradeço a todos, a Rental Mobility, Cabral, todos os envolvidos. Obrigado.